Continua. Nossa, pronto. Tá. Então, podemos? Podemos sim. Tá. Então, primeiro eu queria agradecer muito pelo convite. É sempre um prazer imenso poder falar de algo que a gente gosta tanto, né? E então, para mim, essa possibilidade de falar sobre esse tema me remete desde a minha formação, né? Enquanto enfermeira, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre a família e a experiência com a criança com necessidades especiais de saúde, que foi o que vocês me pediram. Eu sou a Maria Angélica Marchetti, sou do Instituto Integrado, né, sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde 1994. Trabalhei com a professora Miriam, professora de vocês, minha colega de longa data, foi minha orientadora de doutorado, devo a ela muito do que eu construí, né, também no trabalho com famílias. Eu sou líder do grupo de pesquisa, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Intervenção Familiar, o LEPIF, né, membro da SOBEP e membro do IFNA. Eu sou formada em 87, fiz meu mestrado na área de famílias, né, também, de crianças com deficiência, estudei uma abordagem qualitativa no referencial da fenomenologia, aí na Unifesp, então a minha casa, né, é a Unifesp, e também fiz meu doutorado aí na Unifesp, um doutorado no qual eu pude trabalhar diretamente, né, com as famílias, e nesse trabalho nós construímos um modelo, né, de intervenção, programa de intervenção com famílias. Eu queria, antes de começar também, trazer para vocês, nós publicamos, eu e a Miriam, um livro, que é não sei se dá para ver aí, que é um livro que eu vou estar mostrando aqui. Esse livro é um livro que traz esse programa de intervenção com a família, independente do contexto, se é uma criança, se ela está vivenciando a experiência, né, de uma criança com deficiência, com uma doença crônica. Eu trouxe aqui um pouco dos conceitos para vocês, mas é um livro bem interessante, porque ele traz um modelo, um marco e um modelo mesmo de trabalho com essas famílias, tá? E aí tem 2 volumes do PROENF também, que nós desenvolvemos, eu e a Miriam, um capítulo que fala sobre a enfermagem de reabilitação, deixa eu até ver como é que está aqui o título, enfermagem de reabilitação voltada à criança com deficiência. É um capítulo que a gente fala tudo sobre sinais, sintomas, locais em que a gente pode estar atendendo essas crianças, a gente traz exatamente como avaliar uma criança, quais são as instituições, enfim, é bem bacana. E o mais recente, que está nesse 15, aqui nesse ciclo 15, é um que nós escrevemos, que fala sobre o apoio e a capacitação da família em situação de adoecimento de crianças e adolescentes. Bem bacana esse capítulo, tá fresquinho, porque ajuda o enfermeiro a ajudar a família, né, no manejo da situação. Tá? Então, a gente, muitas vezes, é sensibilizado para um trabalho com famílias, mas não sabemos muito bem como fazer, né? E esses materiais, eles são pautados em evidências científicas, em referenciais teóricos, referenciais metodológicos, né, que ajudam a gente a trabalhar numa prática mais centrada na família, tá? Tem outros, obviamente, a gente também usa o Enfermeiras e Famílias, né, da professora White Lee, que também subsidia o nosso programa de intervenção, tá? Bem, então, aqui minha apresentação, tá? Eu fui coordenadora do programa de pós aqui, não estou mais coordenando, estou arrumando a minha vida acadêmica agora. Também presidi a Associação Pestalozzi de Campo Grande, que é uma associação de atendimento a crianças com deficiência, né, e síndromes, e coordeno a Clínica Ampliada em Pesquisa e Intervenção Familiar, que é uma clínica que a gente instituiu, né, implantou aqui na Clínica Escola Integrada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E aí, nessa clínica, a gente tem atendido famílias que são encaminhadas do serviço de atenção primária à saúde, dos hospitais, né, e são famílias que necessitam, então, de uma prática mais avançada, de um atendimento mais avançado, tá? Bem,
Aí, então, eu trouxe aqui para vocês um pouco sobre qual foi a minha aproximação com crianças com necessidades especiais de saúde com a família. Por que que eu me envolvi com esse tema? Qual foi a minha motivação? Com certeza, cada um de nós na universidade, né, ou na vida, a gente se depara com textos, com temas, com contextos, com situações que mexem um pouco mais, que nos levam a refletir um pouco mais. Eu me formei, como eu falei, em 87, então naquela época não havia ainda o Estatuto da Criança, portanto as famílias não permaneciam com as crianças no domicílio, e eu me deparei com a minha dificuldade em cuidar de uma criança com uma necessidade especial de saúde, com um contexto maior de cuidado, né? Então eu comecei a permitir que as famílias permanecessem com as crianças naquela ocasião, naquele local, na pediatria, e pude começar a observar como elas lidavam com aquela situação. E aí, então, eu comecei a me preparar com cursos, tudo mais, para poder dar conta dessa atividade, né, de ser enfermeira de uma criança que demanda um cuidado mais intenso. Fora isso, que daí eu não vou contar muito essa história, porque ela é bem longa, nós temos um dado bem importante, né, do último censo, no qual nós temos cerca de 7,5% de crianças com até 14 anos de idade, né, declaradas como crianças com algum tipo de deficiência, tá? Então, segundo a OMS, mais de 1 bilhão de pessoas têm algum tipo de deficiência no mundo, e 1 em cada 10 delas é deficiente, é uma criança com uma deficiência. Isso é importante porque a gente vai se deparar com essas crianças no nosso contexto de trabalho, tá? Eu só queria pedir para vocês que vocês podem interromper também a hora que precisar, para eu não ficar falando também sozinha. E aí eu trouxe para vocês, não vou me deter nisso, mas só para vocês saberem que existem, nós estamos também publicando mais um capítulo de um outro livro que traz também os conceitos relacionados à criança com deficiência, ou à criança com necessidades especiais de saúde, e à criança com doença crônica. Porque esses conceitos vocês vão encontrar na literatura, tanto nacional quanto internacional, tá? Então, aqui, eu trouxe rapidamente que essas crianças, né, Children with Special Healthcare Needs, elas foram declaradas assim, enfim, nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, cerca de 10 anos, e elas são caracterizadas como crianças com alto risco para apresentar ou que já possuem condições crônicas, físicas, de desenvolvimento comportamental ou emocional, e que necessitam de serviços de saúde, além daqueles normalmente exigidos pelas crianças em geral. Esse termo, né, ele foi traduzido no Brasil, né, vocês devem ter lido já artigos no qual eles trazem o termo CRIANES, que são as crianças com necessidades especiais de saúde. Essa definição, ela foi ampliada, né, tem várias professoras, colegas que têm trabalhado também nessa ampliação, a professora Ivone Cabral, a professora Eliane Neves, então, elas ampliaram e a definição foi também depois atendeu a demanda dos adolescentes, né, posteriormente ele foi ampliado para também os adolescentes que têm necessidades, né, que já desde a infância eles tiveram, então, também vocês vão encontrar esse termo CRIANES. E o outro termo que a gente ouve muito é doenças crônicas, né, que são aquelas que normalmente possuem desenvolvimento lento, demora para diagnosticar, né, tem períodos longos de hospitalização, né, caracterizada muitas vezes por início gradual e prognóstico muito incerto, né, que traz muitas vezes muitas incapacidades nas crianças e levam à internação frequente, tá? Depois eu posso deixar esses conceitos com vocês, mas são conceitos da OMS e do Ministério da Saúde, tá? Então, doenças crônicas, elas são caracterizadas por início gradual e apresentam o curso clínico que muitas vezes modifica, né, a vida da criança. Tudo bem até aqui? E aí nós temos, então, a criança com deficiência, que pelo novo estatuto é considerada aquelas pessoas, né, que têm algum impedimento, né, de longo prazo, de natureza física, ou mental, ou intelectual, ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. Então, na verdade, o Estatuto, ele modifica o conceito e a visão antiga da limitação para o potencial. E as barreiras, no caso, são as barreiras muito mais estruturais, tá? E, por final, então, essas situações da doença crônica, das crianças com necessidades especiais, esses termos todos, né, que são utilizados, eles nos remetem à questão de uma condição crônica na infância, ou seja, são crianças que podem possuir uma doença crônica que leva a uma condição crônica na infância. Tá? Então, essa condição crônica na infância, ela inclui aquelas de base biológica, psicológica ou cognitiva, que traz uma limitação de função, uma limitação na atuação, na atividade dessas crianças, leva a dependência tecnológica, tá? E leva a necessidade de recursos de saúde de maneira mais intensa. Então, essas crianças são crianças que requerem cuidados prolongados, ou seja, são cuidados que perduram muitas vezes para toda a vida da criança. Então, colocar esses conceitos, que eu acho que era importante estar trazendo para vocês, não é o foco hoje, mas eu considero que é importante vocês saberem que existem esses diferentes conceitos quando vocês forem ler sobre o assunto. E aí eu pergunto, né, como se a gente tivesse tempo para estar conversando mais, como é esse contexto para a família, né? Como temos abordado a família dessas crianças na nossa prática, no nosso cotidiano, enquanto enfermeiros, enquanto membros da equipe de saúde? Quais são os desafios e as demandas que elas têm enfrentado no cuidado, no manejo, né, dessas crianças? E como que essas famílias manejam, então, não só o cuidado da criança, mas as interações familiares que são impactadas por essa situação? Vocês querem falar alguma coisa nesse sentido? O que vocês acham a respeito? Ou posso continuar? Não, eu só queria comentar que eu acho que realmente é muito complicado, né, para essas famílias, porque essas crianças que têm necessidades especiais, elas requerem uma atenção diferenciada, né? E Sim. nem sempre a família está preparada, ela tem uma estrutura propícia para isso, né? Então, sofre uma adaptação muito grande, necessitam de cuidados diferenciados que, às vezes, nem sempre as famílias conseguem ter, né? Exatamente. Você está trazendo uma coisa, Isadora, né, que trouxe essa situação. Você está falando uma situação que é o que as famílias falam, elas se deparam com uma situação inesperada, né? Então, ninguém está preparado para receber o diagnóstico, para lidar com uma criança que não aquela que a pessoa estava esperando. Então, a situação da deficiência ou da situação de saúde, ela traz para a família desafios cotidianos, né? São desafios permanentes, constantes, né? E ela precisa modificar o seu padrão de funcionamento para dar conta daquela nova realidade, né? Então, nesses desafios, há muitas vezes, isso que você trouxe, quebra de expectativas, né, com relação à criança, com relação ao futuro da criança, com relação à própria família, há alterações de papéis, muitas vezes um membro da família precisa se dedicar mais, precisa, às vezes, deixar o estudo, enfim, o trabalho, há conflitos interrelacionais dentro da família e da família nuclear com a família expandida, a sobrecarga familiar, geralmente, de um membro, né? Normalmente, a gente tem visto a maior sobrecarga materna, a mãe quem tem assumido maior né, as demandas de cuidado da criança, e muitas vezes temos observado a não continuidade da família, e é aí que a gente precisa estar atuando para que a gente possa conseguir ajudar essas famílias a ofertar o melhor cuidado para a criança, mas também que elas consigam se perceber enquanto família, porque muitas vezes a família coloca a situação no centro, né, e acabam deixando os demais membros, muitas vezes, em função dessa doença ou deficiência ou condição crônica, né. Tem um texto que nós publicamos, acho que foi ano passado, 2019, que traz esse manuscrito, ele traz os desafios de cuidadores familiares
de crianças com necessidades de cuidados, né, múltiplos, complexos e contínuos em domicílio. Né, então, esse material está bem interessante, depois vocês podem estar dando uma olhada, né, e os principais desafios identificados envolvem principalmente isso que a Isadora falou, despreparo do cuidador, despreparo do familiar, despreparo da família, né, a dificuldade também de acesso que essas famílias têm, né, aos serviços de atenção primária à saúde, aos serviços de saúde, e a dificuldade de incluir essas crianças na sociedade, na escola, enfim, né, e é bem interessante essa questão do despreparo, porque nós temos, tem o trabalho da Lígia, que agora recentemente ela trabalhou, que é a questão de preparar a família para a realização da diálise peritoneal no domicílio, e essas famílias são capacitadas no hospital para manuseio da máquina, mas muitas vezes a família, mesmo assim, não se sente eficaz, capaz de resolver os problemas que, porventura, a situação desencadeia. Então, essa questão do despreparo da família é muito séria, e nós temos hoje no Sistema Único de Saúde, né, na APS, os serviços de atenção domiciliar, que foram criados justamente para ajudar essas famílias no manejo, né? Agora, como que esses serviços têm funcionado, né? A professora Bia Toso, nós estamos com ela está coordenando uma pesquisa multicenter, que inclusive tem aí também em São Paulo, a professora Miriam está coordenando aí na região, eu estou coordenando aqui, nós estamos identificando todos os serviços de atenção domiciliar do estados, né, alguns estados participantes, e para minha surpresa aqui no Mato Grosso do Sul, no município, nós temos 4 crianças inscritas, né, crianças que demandam cuidados mais complexos de saúde, e no hospital regional nós temos cerca de, acho que 11, no total acho que nós temos 17 crianças, né, inscritas no serviço de atenção domiciliar. Então, onde que estão as demais crianças? Então, é importante a gente resgatar essa questão com vocês, porque essas famílias vivem, sim, desafios com relação aos cuidados das crianças. Aqui eu trouxe um quadro, que eu também não vou me deter muito nele, foi fruto do meu mestrado, no qual eu busquei, porque como essas famílias elegem o cuidador, e normalmente são as mães, né, eu quis conhecer, na perspectiva delas, como que era a experiência de ter essa criança, né, na família. E elas, então, trazem que há esse encontro com o bebê real, né, que então há toda a quebra de expectativa, e aí todo o sentimento de tristeza, muitas vezes de luto, né, o impacto depois com a condição da criança mesmo, que elas têm que aprender a lidar com a criança, né, elas buscam trilhar um novo caminho, buscando ver o potencial dessa criança, e elas acabam modificando, né, todo o contexto, o cotidiano da família para dar conta do cuidado dela em casa. E aí vamos pensar, então, sobre estes desafios e esse contexto, e que outros desafios, né, elas podem enfrentar, que vocês acreditam que elas enfrentam, além desses que eu trouxe aqui. O que mais que elas podem estar enfrentando frente a uma situação como essa? Vou elencar alguns, tá? Como que é para uma família que está com uma criança, né, vamos supor, que ela é uma criança que tem, vamos supor, um atraso no desenvolvimento, uma criança que tem uma hipotonia, é fácil ela ir ao serviço de saúde, conseguir atendimento, conseguir os exames que ela necessita, ou é algo que é moroso na realidade de vocês? Eu acredito que é bem demorado, né? É bem demorado, E né? o próprio serviço não está preparado para receber essas crianças, né? Eles não têm a infraestrutura necessária também. Exatamente, Isadora. Então, o que a gente tem observado na nossa prática é que há uma demora do diagnóstico. Aqui eu vou colocar de um modo geral, tá? Tanto das crianças com algum tipo de doença ou com algum tipo de deficiência, há uma demora no diagnóstico, há uma demora na realização de exames. Tem uma família que está aguardando há mais de um ano um eletroencefalograma, uma criança que tem crises convulsivas, né, ressonância, então, nem se fala. Então, essa demora no diagnóstico traz maior aflição para a família, né,
Existe um impacto financeiro, isso, dificuldade na inclusão da escola, porque nem todas as escolas estão preparadas também para receber uma criança que tem uma demanda tecnológica, que ela tem um recurso como uma cadeira de rodas, uma adaptação de mobiliário, né, ou mesmo do apoio do professor. Então, são dificuldades, né, o impacto financeiro é muito grande, porque como às vezes essas famílias não conseguem todo o atendimento necessário às crianças no Sistema Único de Saúde, ou em instituições de habilitação não governamental, mas que atendem crianças, elas acabam tendo que buscar de forma particular, e isso onera muito as famílias. Essa semana eu escutei uma mãe dizendo que ia vender o carro para fazer uma ressonância na criança, né, porque estava aguardando já há muito tempo. Então, isso traz muita ansiedade, sofrimento, aflição para a família. Além do que, quando uma criança dessa necessita de uma instituição, muitas vezes ela fica à mercê da instituição, porque a instituição tem horários diferentes e a família precisa se adequar aos horários que a instituição impõe ou disponibiliza, né? Então, isso impacta na vida da criança e impacta na vida da família. Essa criança que está aqui na foto é uma criança que tem uma sequela, ela teve um câncer infantil, que foi tardiamente diagnosticado, e aí ela foi para a cirurgia, ela ficou muito tempo na UTI, e ela hoje está fazendo reabilitação psicomotora, está fazendo uma fisioterapia avançada que chama teraçoide, que nós temos na pestalose. É uma criança muito participativa, e interessante que eu conversando com ela, quando a gente começa a falar com ela sobre a experiência dela numa hospitalização, que ela ficou muito tempo na UTI, ela fica bem tensa. E aí, a gente, para poder, né, conversar e quebrar um pouquinho aquela situação, nós falamos, olha, realmente, a UTI é um lugar, né, que precisa ser melhorado. O que você considera que precisa ter na UTI, que você gostaria que tivesse quando você ficou na UTI? Ela respondeu assim, eu queria que tivesse o papai, porque nem sempre o pai podia estar presente. A mãe foi para lá, para São Paulo, ficou com ela, podia entrar e sair em alguns momentos, né? Então, veja que já, não, ela tem 5 anos, né? A percepção da necessidade da família com ela o tempo todo. Então, só para vocês entenderem quanto que impacta. Então, essa família se deslocou daqui, foi para outro local para buscar tratamento, né? Enfim, além de tudo, essas pessoas, elas precisam de muito apoio, né, essas famílias precisam de muito apoio e de uma rede social de apoio. Um outro artigo que nós publicamos, ele traz sobre a invisibilidade de crianças com necessidades especiais de saúde e suas famílias na atenção primária. Por quê? Porque essas crianças, aquilo que a Isadora falou também, elas não são vistas enquanto crianças na instituição, na atenção primária, porque os profissionais entendem que, como elas têm uma outra complexidade de cuidado, elas já estão, muitas vezes, numa instituição, elas não precisam, então, ser atendidas na atenção primária. Nós temos várias crianças com autismo, também tem outro estudo que nós estamos fazendo com autismo, no qual eles também não encontram na atenção primária, as famílias não encontram o respaldo que elas precisam, o atendimento que elas precisam, então, elas procuram muito mais atendimento por uma demanda de saúde específica, né? Um outro estudo que nós fizemos, buscando conhecer as ações realizadas pela equipe de saúde às famílias de crianças com deficiências nas UBSs, na Unidade Básica de Saúde da Família, aqui em Campo Grande, identificou que as ações direcionadas às crianças são basicamente as visitas, as consultas médicas e de enfermagem pontuais, né, a dispensa de medicamentos ou de algum material de curativo, enfim, e encaminhamento para especialistas, né, e as ações direcionadas às famílias simplesmente as consultas mesmo, os agendamentos de exame e os encaminhamentos para especialidades. Nós estamos agora com uma outra parte dessa pesquisa que é para poder, na perspectiva da família, né, compreender melhor essas ações, né, dos profissionais com elas. De qualquer modo, essa família, na experiência dessa condição de saúde do filho, é importante a gente entender, obviamente, na perspectiva dela, mas os estudos, as evidências, né, trazem que existe, então, a repercussão do diagnóstico na família, cada família, ela reage de uma forma, né, àquele diagnóstico, e há, de certo modo, uma alteração
muito grande do estado emocional, relacional, né, entre os membros familiares, requerendo vários mecanismos de ajustes. A convivência da família, né, com o filho, gera também repercussões, muitas vezes, na relação com o irmão. Nós temos aí, a gente daria uma outra aula só para falar sobre a questão do irmão nesse contexto, que sofre muito na questão, né, de um contexto desse na família, tá? Os próprios desafios da família com relação à compreensão do que está acontecendo com a criança. Muitas famílias encontram forças nesse processo, né, elas conseguem ter uma adaptação mais positiva, porque elas têm um apoio maior da família ampliada, de amigos, ou do próprio, as mulheres falam muito que quando o marido ajuda, né, o pai da criança, ou o companheiro ajuda, elas conseguem lidar melhor com aquele contexto, tá? E, só um pouquinho, meninas, só um pouquinho. Voltando. E aí, então, as famílias percebem a falta de preparo dos profissionais, que é o que a Isadora trouxe também. Então, elas se sentem muitas vezes inseguras em estar levando essas crianças, tanto numa escola comum, quanto num ambiente de unidade de saúde, no qual elas não conseguem, às vezes elas têm que explicar, numa tese de doutorado da minha aluna, da Francine, as famílias diziam que elas tinham que explicar para o profissional o que era anemia falciforme, o que era doença falciforme, porque eles não sabiam como lidar com as crises da criança. Então, para vocês terem uma ideia, essas famílias acabam, inclusive, tendo expertises na doença ou na condição da criança, tanto que elas acabam ajudando também os profissionais a compreenderem melhor a situação, tá? Então, essa família, na experiência, né, ela tem a interação, né, uma interação, a gente trabalha muito essa questão de como essa família interage, e a nossa proposta, inclusive, de intervenção, em cima do significado que essa situação para a família, né, porque às vezes a gente não consegue mudar o contexto, mudar uma condição, mudar um diagnóstico, mas a gente consegue, enquanto enfermeiro, aliviar o sofrimento e fazer com que a família consiga manejar de maneira mais positiva. Então, essa situação repercute na família e na interação dela com ela própria, com a família ampliada, com a equipe e com a criança. Teve um relato de uma mãe que o filho dela nasceu com síndrome de Down e a família do marido, né, do pai da criança, rejeitava a criança porque achava que era fruto de uma relação extraconjugal, porque a criança não se parecia com o pai. A criança tinha síndrome de Down, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto que isso é impactante quando essa família tem uma situação assim, tá? E esse contexto, essas interações da família, elas são muito influenciadas do modo como esse diagnóstico, né, é passado para ela, como que essa família, qual a convivência dela prévia, né, quais são as redes de apoio que ela tem e quais as forças e vulnerabilidades dela. Então, diante disso, essa família identifica definições simbólicas, né, que elas atribuem a essa experiência, que tem a ver com a condição de saúde, né, com a vulnerabilidade que a gente entende como uma ameaça, ou seja, essa condição é uma condição de ameaça à família, porque a família não sabe como lidar, né, o que gera sofrimento, né, e muitas vezes elas precisam de informação para aprenderem a lidar com a situação. Entretanto, nós temos que também entender que há famílias que conseguem manejar bem, que toda família tem potencial de resiliência, né. Então, finalizando essa parte da experiência, né, sintetizando, junto com as evidências também científicas, a experiência gerada pela condição de deficiência da criança fragiliza, né, pode fragilizar a família, porque compromete a capacidade para cuidar dela, né, se antes ela tinha que aprender a cuidar de uma criança, agora tem que aprender a cuidar de uma criança com uma condição de saúde mais delicada, com algum tipo de tecnologia que ela precisa aprender, tá? Isso leva ela a se sentir despreparada, como a Isadora trouxe, para enfrentar ou para lidar com a experiência e para manejar as interações, né? E esse despreparo traz angústia, traz sofrimento, né? Que altera essa história
e as interações da família, né? Também essa situação gera um sentimento de vulnerabilidade, porque as famílias não têm recebido as informações que elas necessitam para poder tomar decisão, para poder cuidar da criança, e isso também gera na família um sofrimento muito profundo, porque muitas famílias perdem o sentido, né? Perdem a esperança de um contexto mais positivo. Obviamente que todas as famílias têm capacidade para se reajustar, então elas abrem mão, elas lançam mão, né, de mecanismos de ajustes para enfrentar e para incorporar essa nova situação, né, esse novo contexto, né, e há também evidências científicas que mostram muitas famílias articulando as suas forças e contribuições positivas, ou seja, elas passam a perceber o quanto que aquela situação ajudou essas famílias a ver o mundo de uma outra forma, tá? Então, como eu coloquei, essa situação, ela traz para a família, né, essa perda de significado, olha que eu trouxe só uma fala, né, ir e vir para a Pestalozzi, essa é a minha vida, minha história, ir e vir de casa para a Pestalozzi e daqui para casa, de vir para cá e deixar todos os meus afazeres em casa, porque eu vivia e via a minha vida totalmente na Pestalozzi, e ir e vir todo dia, minha vida não tinha sentido mais, ou seja, perdeu, essa era uma mãe, essa mãe tem, né, 4 filhos, 3 deles possuem deficiência. E ela, então, a vida dela era ficar numa instituição e chegava em casa, tinha todas as situações da casa para cuidar, o marido que não aceitava a ausência dela em casa, enfim. E essa situação é geradora de conflitos relacionais, conjugais, emocionais, morais, espirituais, porque é um questionamento, né? A família busca um porquê daquilo, né? Isso tudo provoca, então, desajustes que nós, enquanto enfermeiros, precisamos conhecer e estarmos atentos. Durante, então, o meu doutoramento, nós elaboramos esse quadro, que é o quadro das possíveis, né, hipóteses de sofrimento da família, que depois vocês podem ter acesso, ele está publicado também já. E, normalmente, essas famílias, o sofrimento, ele é gerado, né, pelas demandas emocionais relacionadas, né, por exemplo, às dificuldades para a família aceitar a condição, ao desconhecimento sobre a condição da criança, né, ao sentimento de impotência, também as demandas na capacidade de funcionamento, porque há toda uma desorganização da vida familiar para uma reorganização, né, dificuldade em tomar decisões, e também demandas e crises com relação à interação com a equipe, porque há um distanciamento da equipe, né, há uma dificuldade de diálogo entre a equipe, os profissionais, com as famílias, e muitas vezes as informações passadas não são congruentes com a compreensão da família, né, e a família também sofre por discriminação e preconceito. Então, esse é um quadro, depois vocês podem estar dando uma olhada maior, que traz para vocês, né, são evidências científicas, no qual vocês podem validar com a família, né, a gente levanta uma hipótese, né, olha, estou observando que vocês têm vivido, né, um sofrimento por conta do desconhecimento do que tem causado esses sintomas, essa doença, enfim, na criança, é isso mesmo? Então, você valida com a família se aquela sua observação faz sentido para ela, né? Então, a professora White, ela traz que o alívio do sofrimento é o centro da prática clínica do enfermeiro. Então, se eu sei que esse contexto é um contexto gerador de crise, de sofrimento, de desajustes, né, de momentos de espera de diagnóstico, de momentos de dificuldade da família de se organizar, o que eu, enfermeiro, posso fazer? E como eu posso fazer? Que instrumentos eu tenho? Né? Como eu posso ajudar essas famílias a manejar melhor essa situação, tá? Então, uma vez que eu conheço, né, e que eu sei do sofrimento que atinge essas famílias, que mudam essas famílias, né, como que eu posso fazer? Né? Então, cuidar de famílias no contexto da deficiência ou dessa condição da criança é fundamental para ajudá-las a se fortalecerem para o enfrentamento dos desafios que são desencadeados nessa interação. Faz sentido isso para vocês? Faz sim, Pro. Ótimo. E aí é preciso entender, tá? Preciso que a gente entenda que a condição crônica de saúde,
da criança é um evento da família. Nós temos que mudar o nosso foco da criança para a família, porque afeta todos os membros da família, desde o irmão até o avô, até a família ampliada, enfim, afeta todos os seus membros. Pode afetar mais um, menos os outros, uns podem falar mais sobre a situação do que outros, não, a gente não consegue mensurar isso, porque cada pessoa na família reage de formas diferentes ao mesmo evento, tá? Essa situação ocupa um espaço na vida da família, né, e a gente tem que ajudar essa família a tirar a deficiência do centro, a condição do centro, né, para elas poderem continuar vivendo a vida natural, não a vida normal, mas a vida natural da família. Membros da família acabam por ser especialistas em sua experiência, por isso nós temos que ouvir a experiência da família, porque essa experiência é única e é dela. E é interessante isso, porque eu tenho trabalhado muito com famílias que chegam para mim e que elas não conseguem ser ouvidas. Então, quando elas não são ouvidas, às vezes até o diagnóstico é mais tardio, porque elas trazem muitas evidências, né? Então, é importante a gente estar ouvindo atentamente essas famílias. E os profissionais compartilham com a família da experiência, mas a experiência é da família, tá? Aqui eu trouxe só, vocês devem já trabalhar com esse conceito, com o conceito da professora Wright, né? Que diz que família é o grupo de indivíduos unidos por fortes vínculos emocionais, com o senso de pertencer e a inclinação a participar das vidas uns dos outros, a família quem seus membros dizem que são. Esse conceito é importante quando a gente vai trabalhar com a família, porque quando a gente vai identificar a rede de apoio à família, é importante a gente ter conhecer com a família quem ela considera como sendo os seus membros, tá? E aí eu trouxe aqui só para vocês também entenderem que nós temos na rede SUS, né, o nosso Humaniza SUS, que nos traz o conceito de humanização, que envolve um compromisso ético, estético, político, assentado em valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, né, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade. Eu trago isso por quê? Porque a família precisa ser empoderada, né? A criança, a gente tem visto muitos trabalhos de também dar voz às crianças e aos adolescentes. E aí nós trazemos também os pressupostos do cuidado centrado na família, que vocês já me disseram que já tiveram aula, né? No qual os pressupostos centrais diz, eu não vou falar aqui porque vocês já tiveram, né, sobre a dignidade e respeito, a informação compartilhada, a participação, a colaboração. Então, como garantir a essas famílias o seu empoderamento, né? Há um tempo atrás, eu fiz com a professora Miriam, a professora Magda aí de vocês, um texto reflexivo, né, sobre o cuidado centrado na família no contexto da criança com deficiência da sua família, uma análise reflexiva, a gente pode, daí depois, ele está também disponível, vocês podem estar dando uma olhadinha, né, o quanto que nós estamos longe de garantir esses pressupostos centrais do cuidado centrado da família no contexto da criança com deficiência. Um outro artigo agora recente, na verdade, foi um editorial que eu fiz para a Recom, traz a produção científica da enfermagem também no contexto da família da criança com deficiência. O que nós temos, para onde nós queremos ir, tá? Ele é bem curtinho, depois vocês podem também ter acesso, está bem interessante, porque justamente nós precisamos de mais pesquisas inclusive que possa mensurar essas nossas intervenções, tá? E aí, as minhas perguntas, para a gente refletir, não é para vocês, não preciso ficar respondendo, mas assim, como que o modo como a gente olha para a família, o modo como a gente olha para o mundo e para a família, vai determinar a forma como eu conduzo minha intervenção com ela, o meu cuidado com ela. Então, eu preciso pensar, as famílias, elas têm competências, forças e processos interacionais únicos que influenciam as crenças de saúde de todos os seus membros? Vocês acham que sim ou não? Sim, com certeza, Pro. Com certeza. Pode falar. Eu li um estudo, né, que falava sobre a questão da ansiedade, né, de como a ansiedade das famílias influenciava na ansiedade da própria criança, né, que estava passando pelo processo de adoecimento. Então, se a gente só cuidar da criança e não cuidar da família, né, essa ansiedade acaba que ela reflete na criança também, né. Então, é preciso cuidar dos dois, né. Nós temos que entender que as famílias são competentes para tudo, mas muitas vezes essa competência está fragilizada por conta de uma situação que ela desconhece.
tá? Mas elas têm competência. E, realmente, as crenças da família influenciam em tudo. Se vocês forem perguntar como que eu me sentia sendo, como é que eu era cuidada na minha infância e como eu cuido, né? É interessante isso, porque isso passa de geração em geração, né? Quando os meus filhos eram pequenos, já tinha febre, vão tomar banho. Tinha machucado, vão tomar banho. Tá irritado, o banho era remédio para tudo. Esses dias eu estava, por exemplo, com dor de cabeça, mãe, toma um banho. Então, assim, a gente herda, né, da família todas as crenças que influenciam nos nossos hábitos de saúde, tá? E aí, todas as famílias têm a capacidade de transformar a sua qualidade de vida e a saúde da família? Tem. A gente tem que sempre trabalhar com as capacidades, sim, da família. Nosso olhar para ela tem que ser no potencial, na capacidade transformadora, e não, por isso que a gente não rotula a família. Aquela família é chata, é disfuncional, aquela família não funciona, aquela família é problemática, a gente não faz isso, tá? Todas as famílias têm potencial para se autoajustar. Algumas precisam de mais ajuda que outras. Toda comunicação verbal e não verbal da família é significativa na hora do atendimento? Sim, toda comunicação verbal e não verbal, e todas as famílias possuem um legado cultural que é integral à saúde da família e da vida familiar. Posto isso, então, esse olhar, né, que a gente tem que desenvolver, ele precisa ter um referencial teórico, um referencial metodológico também. Então, o nosso programa de intervenção com a família é uma estrutura organizada, né, que a gente desenvolveu para direcionar a intervenção com família da criança com condições especiais de saúde, que se encontra em situação, é para todas? Aquelas que necessitam. Como eu falei, tem famílias que necessitam muito mais, né? Às vezes a situação da criança não é nem tão grave como uma outra situação, mas que essa família tem sofrido mais por alguma situação do que a outra. Então, nós não podemos também determinar o que acontece com uma acontece com a outra, tá? Então, que se encontra em situação de vulnerabilidade desencadeada nas interações dela, né, com a condição da criança, com a própria família e com os profissionais e instituições de atendimento especial. Então, a gente trabalha essa estrutura, a gente traz essa estrutura para os enfermeiros. E nós, então, recomendamos, né, que as intervenções com família devem desenvolver potencialidades na família, né, e estratégias de enfrentamento para que elas se percebam empoderadas e consigam manejar crises e cuidar do filho. Ou seja, não é a gente que, por exemplo, a gente tem que ajudá-las a se perceberem empoderadas, a se perceberem capazes, né, para elas poderem ter autoconfiança. Faz sentido para vocês isso? Uma vez que eu tenho uma família que toma a decisão, que é empoderada, ela vai conseguir resolver os problemas de saúde dela e os problemas relacionais, né? As intervenções com família também devem fazer emergir os recursos familiares e sociais. Toda família, ela precisa conseguir identificar os seus recursos, tá? Nós temos que ajudar a família a identificar também as suas redes de apoio social, né, que estão disponíveis a ela. A rede de apoio pode ser uma infinita gama de situações, pode ser a comunidade religiosa, pode ser a escola, enfim, pode ser vizinhos, tá? Promover o seu empoderamento para o cuidado, para as tomadas de decisão em relação ao cuidado da criança e ao funcionamento familiar. Então, as intervenções objetivam esses cenários, tá? E aí, como é que eu faço para me aproximar com a família, me aproximar da família, para eu estar com a família, né? Então, é importante, né, que na entrevista com a família, eu adote uma postura relacional, de aliada, de estar com a família, de estar ouvindo a família, sem estar vendo o celular, sem estar atendendo alguém que está batendo na porta, né? Eu posso, às vezes, a gente tem algumas situações que requerem nossa presença ou nossa atenção. Então, comunica a família, olha, né, eu preciso atender um telefonema, então eu vou deixar ligado, mas assim, sempre numa postura de aliado. Então, se apresentando para a família, dizendo qual é o seu nome, o que você está fazendo, quanto tempo você vai ficar com a família, né, procurar, se for um atendimento
numa unidade em que tem uma mesa, procurar se sentar mais próximo, evitando a barreira da mesa, são algumas dicas, né, que a gente tem dado para os alunos, né. É preciso um espírito de respeito, de conexão, de curiosidade pela história da família. A família gosta de narrar a sua história, né, de luta com a criança. Então, a gente precisa estar dando ouvidos a essa família, tá? E desenvolver uma visão proativa, que é aquilo que eu falei agora, acreditar no potencial restaurador e na possibilidade que a família tem de dar conta das demandas dela, né? É interessante que essa família que está aqui na foto, ela tem 2 filhos com deficiência, e ele é um companheiro dela, que não é o pai das crianças, e eu trabalhei com uma intervenção com ela, que foi um vídeo que eu passei, que é um vídeo bastante simples, que é um filme bastante simples, mas que foi uma intervenção poderosa. Eu passei para ela assistir aquele filme Em Busca da Felicidade, e ela assistiu o filme, ficou impactada, assistiu várias vezes o filme, e eu perguntei o que no filme, o que chamou a atenção no filme, porque ela estava tão impactada com o filme. Ela falou assim, olha, se ele, diante de tantas dificuldades, conseguiu cuidar do filho, eu também consigo. Então, ou seja, ela conseguiu se sentir apta, né, se sentir forte para cuidar do filho, dos filhos dela, né. Então, veja, são situações que a gente precisa estar sempre potencializando na família, que é o potencial que elas têm, tá? Engajar-se de maneira colaborativa, estar como colaborador. Olha, eu estou aqui com você, eu posso não saber tudo, mas eu estou aqui para nós encontrarmos uma solução a mais adequada para a situação que você está vivendo, tá? Identificar elementos fundamentais no funcionamento familiar saudável, daí a gente tem todo o material, né, tanto de avaliação da professora Wright como o nosso, e nós temos que mudar a nossa visão da disfuncionalidade, tá, da família disfuncional não existe, aos desafios familiares, uma visão sistêmica que vai além dos rótulos. E com isso eu despatologizo a família, tá? E aqui tem uma fala bem interessante, ó, na época que ele era pequeno foi bastante puxado, eu passei por várias palestras para eu poder entender por que aconteceu isso. Eu cheguei no momento que eu achei que era eu que tinha culpa. Eu falei, será que eu que não presto nem mais para ter filho? Então, quando não tem informação, né, as famílias sofrem com a desinformação com relação ao que elas estão vivendo, tá? É importante nessa avaliação, nessa abordagem da família, explorar, conhecer as crenças e os valores, e tem várias perguntas que a gente pode estar fazendo para a família, como, por exemplo, o que você considera como a razão da deficiência do seu filho? Esses dias eu perguntei para uma avó, era uma criança também com sequela de um tumor, também de medula, já está com 11 anos, e ela dizia assim, também a minha filha teve ele com 15 anos, minha filha fumava narguilé, minha filha bebia, ele tomava leite na mamadeira esquentada no micro-ondas, tudo era um motivo, né, causador da doença do neto, e ela, por sua vez, tomou, então, a frente dos cuidados, se abdicou de uma série de coisas para poder dar conta dele, né, e porque ela também se culpava. Então, é importante a gente explorar essas crenças para a gente ajudar a aliviar o peso e o sofrimento, e também em cima de como essas pessoas, essas famílias acreditam, elas também agem e interagem com a situação. Olha, quem na família preocupa-se mais com o despertar da sexualidade do filho com deficiência, aí no caso, né, a gente coloca o nome da pessoa, qual informação seria mais útil, mais apropriada no sentido de lidar com isso, né? Você parece estar incomodado ou discordando do que a sua irmã estava dizendo, você gostaria de me dizer o que pensa a respeito? Então, são perguntas que fazem com que a família narre, fazem com que a gente conheça as crenças, tá? E possa ajudar melhor com intervenções mais eficazes, tá? E aí, então, conhecer as perspectivas, né, visão de mundo, cultura, fé, a avaliação da família, a gente sempre faz também o genograma e o ecomapa, numa narrativa ampla, né, da família, levantamos, de acordo com o que a família fala, as hipóteses de sofrimento, que eu já mostrei para vocês, né,
e essas hipóteses, elas são validadas com a família. Nós, então, propomos a intervenção com a família, nós não vamos trabalhar a intervenção aqui hoje, mas tem também, depois para vocês terem acesso, reavaliamos a situação da família, se ela conseguiu manejar, modificar padrão de comportamento, a compreensão da situação, se ela conseguiu tomar, enfim, de acordo com aquilo que a gente propôs como intervenção, né, e aí a finalização, porque a gente trabalha no programa com encontros terapêuticos. Então, a cada encontro, a gente identifica elementos de vulnerabilidade e sofrimento, e a gente oferece intervenção para que haja alívio, e a intervenção pode ser também nos domínios cognitivo, comportamental, emocional da família, tá? Aqui uma outra narrativa, né, eu tinha que bater no LD para ele melhorar, mas não ajudava. Cada dia que passava, eu ficava pior. Parecia que nunca ia mudar a nossa vida. Essa família, que fala de bater, é porque ela tinha no caso, não é essa que está na foto. Essa que está na foto era uma situação do despertar de sexualidade do jovem, né? E ela não sabia como lidar com a situação, então ela também agredia muitas vezes ele, e tinha uma série de crenças, né, ela acreditava que ele, por ter deficiência intelectual, não necessariamente tinha que ter um relacionamento afetivo, não tinha que namorar, não tinha necessidades sexuais, né, e ela também, por ter sido criada num ambiente de convento, falar sobre sexualidade para ela era muito difícil, então a gente conseguiu identificar quais eram as crenças que ela tinha para a gente poder ajudá-la. E a pergunta, por exemplo, quando a gente se depara com a questão de, eu bati nele, né? Então, me conta, você considera que bater tem ajudado? Não tem ajudado. Então, aí a gente propõe intervenções que ajude a manejar a situação. E no caso do LD também era porque ele tinha um irmão com síndrome de Down, tá aqui a família essa, e a mãe exigia muito dele para que ele cuidasse do irmão, que é mais velho, com síndrome de Down, e ele acabou, no sistema da família, ficando muito isolado, porque a família se centrou, tem uma história muito linda essa família, que leva um tempo para contar, mas é uma história sensacional de força, de enfrentamento. O fato é que depois, com as intervenções, essa família conseguiu um manejo mais bem sucedido da situação e do relacionamento entre os irmãos, tá? Então, as intervenções, elas tendem a melhorar a comunicação intrafamiliar, no caso dessa família, né, o que as intervenções propuseram, né? Então, ajudar a família a aprender melhor, a manejar os conflitos, né? Houve uma abertura de espaço para que eles pudessem compartilhar emoções, sentimentos, modos de pensar, porque muitas vezes a família se fecha dentro dela e não consegue abrir espaço para um falar para o outro que está sentindo com relação à situação que estão vivendo, né? E a aceitação das diferenças individuais, que foi uma das linhas trabalhadas também. Espera que eu pus errado. E aí, uma das falas, então, dessa família, eu tinha que bater no LD para ele melhorar, mas não ajudava. Cada dia que passava, ele ficava pior. Parecia que nunca ia mudar a nossa vida. Hoje, ele está compreendendo mais. Ele entende o irmão, ele conversa. Eu ia trazer o vídeo para vocês, mas acabei não trazendo. Mas tem um vídeo bem bacana dessa família. Aí, mudou o seu comportamento para melhor. Ele entendeu por que o irmão dele é assim. E também hoje, ele chega em mim e fala comigo, que antes não falava, agora ele mudou. Eu sinto mudança nele, né? Que o pai não precisou mais pegar o cinto para ele. Então, quanto que uma intervenção de um enfermeiro pode aliviar a sobrecarga emocional da família, né? Os desajustes nas interações e etc. e tal. É poderosa demais as intervenções com família, tá? E aí eu trouxe aqui bem rapidamente para vocês um pouco do espaço da nossa clínica, né, a clínica nossa de intervenção com família, ela usa o modelo, né, o nosso modelo do programa de intervenções. Depois de 6 anos que essas famílias participaram do programa, no doutorado, a televisão foi fazer uma entrevista, essa entrevista está disponível também online, e essa criança que tinha 10 anos aqui, está com 16 aqui, e deu a entrevista, é sensacional, porque quando eu falei para vocês que a nossa intenção com as intervenções é promover o fortalecimento e empoderamento para que as famílias possam conduzir-se, né, na trajetória, sabendo como lidar,
é aí que a gente vê o resultado. Depois de 6 anos, eles ainda conseguem demonstrar resiliência e empoderamento diante das situações que eles precisam enfrentar para o resto da vida com aquela situação, tá? Então, aqui mais um espaço da clínica, aqui uma outra criança que teve também sequela de um tumor, e esse é o nosso espaço da clínica escola, tá? Então, aqui eu faço muitas vezes a aproximação da família, conversando com todos sobre as experiências vividas, são momentos também de compartilhar a experiência, que é muito importante para as famílias também, tá? Aqui também outras fotos mostrando, né, o nosso trabalho essa é uma criança que fez uma diálise peritoneal por muito tempo e que agora já está transplantado, foi aí para São Paulo, era uma criança que tinha abandonado a escola, e tinha muito bullying, né, sofria muito por bullying, e com as intervenções ele voltou para a escola, e ele ganhou 2 campeonatos de redação no estado. Então, ele recebeu mérito por causa dessas redações, conseguiu perder o medo do transplante, transplantou. Então, assim, são histórias de vida modificadas pelas intervenções que nós podemos fazer com a família. Quando a gente fala de atender a família, a gente atende a família como um todo, tá? E não apenas um membro. Então, quantos puderem estar participando do atendimento, enfim, ou das suas orientações, melhor, tá? Então, cuidar de família no contexto, né, nesse contexto, é fundamental para a gente ajudá-las a se fortalecer durante a trajetória dela. Aqui uma outra fala, eu me sinto mais forte de buscar e lidar com essas situações diferentes, eu estou melhor, mais forte, então são novos tempos. Essa família eu acompanhei desde que a Aninha nasceu, né, a Aninha hoje já está uma mulher, praticamente, aí nasceu um irmãozinho que ela não esperava ter o bebê, quando o bebê nasceu, ela entrou em pânico, porque o profissional havia dito que ia ser uma outra criança com síndrome de Down, e aí houve todo um contexto de saúde mental, de ansiedade, enfim, que nós também trabalhamos, foi bem bacana, tá? E aqui, olha que bacana, e hoje eu me sinto uma mulher corajosa, sim, pelo que eu fiz, porque as famílias resgatam o sentimento de orgulho pela história delas, de pertencimento da sua própria história e do quanto que elas já venceram, né? E uma das intervenções poderosas é o elogio às forças da família. Eu me sinto uma mulher forte, batalhadeira, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou e da minha história hoje, tenho orgulho da minha família que eu tenho, tá? Então, as intervenções promovem resiliência, fortalecimento, tá? Estar por mais tempo com a família favorece a construção de um elo, né, de um vínculo, de um relacionamento de confiança, e cria a possibilidade de observá-la no enfrentamento das situações, tá? E por fim, né, a gente não pode esquecer também de sempre dar voz a essas crianças, né, porque elas precisam também ser ouvidas, elas são impactadas, por exemplo, no TeraSuite, que é uma fisioterapia avançada, todos os dias, 3 horas por dia, elas precisam estar em reabilitação. Então, elas têm a infância totalmente modificada, né, por todos os recursos que elas precisam para restaurar a saúde ou reabilitar alguma condição, né? Então, isso cansa as crianças, isso faz com que as crianças também tenham um estresse infantil, né? Então, é importante a gente também estar olhando essas crianças. E uma outra coisa que eu queria falar é que, muitas vezes, os direitos que essas crianças têm, que essas famílias têm, nem sempre estão garantidos. É preciso a gente informá-las também sobre esses direitos, tá? E aqui também uma outra frase bem bacana da Unicef, que eu acho que a gente tem que estar atento, né? Então, em algum lugar, alguém está dizendo a um menino que ele não pode brincar porque não consegue andar, a uma menina que ela não pode aprender porque não consegue enxergar. Esse menino merece uma oportunidade para brincar, e todos nós ganhamos quando essa menina e todas as crianças conseguem ler, aprender e contribuir. O caminho a percorrer será desafiador, mas crianças não aceitam limites desnecessários. Nós também não deveríamos aceitar. Então, é fundamental, gente, que a gente tenha um olhar, né, para essas crianças e para essas famílias com um olhar de potencial, né, com um olhar de capacidade, com um olhar de resistência, não de resignação. Nós não podemos permitir às famílias se resignarem, tá? Nós temos que fazer com que elas se sintam empoderadas. A resiliência não é a mesma coisa que a resignação.
A resiliência é passar por uma situação e se fortalecer por meio, através dela, e sair fortalecido. A resignação é aceitar tudo sem questionar. Famílias empoderadas questionam, querem saber, são empoderadas, tá? Então, eu trouxe rapidamente esse contexto. A gente poderia ficar falando de vários desses itens, né? Dos sentimentos, das forças, da resiliência, das intervenções, da abordagem, das experiências que eu tenho com elas, mas eu acho que para vocês, pelo menos assim, depois fomentar a discussão dessa situação que a gente conversou agora. Estou à disposição, não sei se era isso que vocês queriam que fosse abordado, né? Pro, Mas se tiver alguma muito pergunta... obrigada. A aula foi maravilhosa, atendeu totalmente às expectativas, acho que foi excelente, foi incrível. A gente tem algumas perguntas, que a gente mandou informes, né, durante a aula, algumas perguntinhas, eu posso fazer? Pode sim. Tendo em vista a importância do enfermeiro para realizar as comunicações entre os profissionais de saúde, como podemos mobilizar uma equipe multidisciplinar para proporcionarmos um cuidado holístico e empático para essa família a longo prazo? Bem bacana essa pergunta, e foi, inclusive, uma resposta a uma pesquisa que nós fizemos, que a equipe multiprofissional da atenção primária entende que o enfermeiro é o elo, é o que liga a equipe, é o elo de ligação da equipe. Então, os profissionais já veem na gente esse elo de ligação. Então, nós temos que usar todo o espaço possível para que a gente possa mudar o paradigma de formação, de visão, porque a formação nossa ainda é fragmentada, né? A formação que a gente tem das profissões ainda não é centrada na família e nem na pessoa, ainda é na doença, né? Então, eu acredito muito no diálogo, né? Em estabelecer espaços de discussão de caso, né? Eu, por exemplo, eu implantei a consulta na Pestalozzi desde o ano 2000, né? E aí, desde 2000, então, que a gente vem conversando com a equipe. Gente, só um pouquinho, um minutinho. Então, só um pouquinho. Pronto, é que esse horário é um horário meio movimentado aqui em casa. E aí, então, a gente estabeleceu leituras, né, de textos que explicitavam um pouco mais a questão da abordagem familiar, do impacto disso para a família, de como conversar. Então, nós temos um papel bem importante na equipe, sim, ainda mais quando nós formos chefes de equipe, né, coordenadores de equipe, tá, de estarmos trabalhando com essas pessoas, de modo a ajudá-las também a trabalhar com as famílias, tá? Perfeito, Pro. Próxima pergunta. Quais estratégias podemos utilizar como enfermeiros para favorecer a criação de um vínculo forte entre mãe, pai e filho especial após a quebra de expectativas? A questão do vínculo, porque assim, quando a gente faz um trabalho desse nível que eu falei para vocês, primeiro que a gente nós não somos formados, por exemplo, na graduação, para sermos terapeutas da família. Então, o nosso papel não é o trabalho, não é o papel do psicólogo ou do terapeuta familiar. Tem enfermeiros que fazem especialização em terapia familiar, tudo bem, mas esse trabalho são trabalhos, a intervenção, na verdade, ela favorece a narrativa, o diálogo e a narrativa da experiência da pessoa e da família. Então, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, porque a gente tem que desenvolver expertise nesse contexto. Então, quando a gente cria quebras de expectativa, né, com o diagnóstico de uma situação e, às vezes, a responsabilização, a culpabilização de um dos
os pais, por exemplo, né? E muitas vezes também a gente tem muitas experiências em que o pai não permanece na família, então há toda uma desorganização. Então, favorecer o diálogo tem que ficar muito claro, às vezes, isso, que a gente também não consegue mudar algumas coisas, né? Quem tem que mudar é a família. Então, ajudar a família a ressignificar a experiência, a ver o potencial da criança, a lidar com aquilo que não é possível ser modificado. A From Walsh fala muito de aceitar o que não se pode mudar. Isso favorece a resiliência, né? Então, é um trabalho que leva tempo com a família, não é, às vezes, numa abordagem apenas, né, que a gente consegue estabelecer o diálogo também entre os membros familiares, tá? Então, tudo isso, aí, quando for o caso, se for necessário encaminhar para uma terapia, mas o sofrimento, ele precisa ser vivenciado. Então, assim, quanto mais a família narrar a situação, mais ela vai elaborando o que ela está vivendo, sabe? Então, não é uma tarefa muito fácil, é desafiadora para a gente, mas nós temos que validar. Olha, estou entendendo que, porque teve uma mãe que virou para mim e falou, eu desejei que ela morresse, eu queria que ela morresse, era uma criança com síndrome de Down. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia uma monstra, porque eu pensava assim, e eu não falava isso para ninguém, porque eu me sentia, as pessoas iam me julgar. Então, ela não tinha espaço para dizer um sentimento verdadeiro e genuíno, que era o desejo pela morte da criança. Então, o que você tem que fazer? Você não pode falar assim, mas você não pode pensar assim. Olha, ele nasceu com deficiência, mas tem várias escolas que atendem crianças assim, tem muitas crianças, a família não quer saber. Ela quer ter o sentimento validado. Então, olha, estou entendendo que essa situação tem trazido sofrimento para vocês. É isso mesmo? Eu estou entendendo que essa situação não estava sendo esperada. Como eu posso fazer para ajudar vocês nesse momento? Entende? Então, a gente tem que validar o sentimento da família, né? Compreender, mas também se propor alguma coisa. Faz sentido isso? Faz, com certeza. Essa questão dessa receptividade também de como, né, o enfermeiro, o profissional de saúde vai transmitir essa informação também para a família, né? Eu lembro que a gente fez uma atividade, né, sobre esse tema, que inclusive eu confundi, viu? Não foi a Maria Angélica, foi a Miriam. Quando você começou a Eu falar, imaginei que fosse a Miriam. Eu confundi, eu confundo o nome delas. Aham. A gente fez uma atividade e ela mostrou, né, um relato de um caso de uma médica que tinha recebido uma família e a criança ela tinha alguma deficiência, né? E como a receptividade da médica, como a escutativa, o carinho que ela teve com aquela família fez totalmente a diferença na vida deles, né? A família não precisa de muito, ela precisa de muito pouco. Né? Então, só de você ouvir atentamente a história dela, de você olhar para ela, de você sentar próximo, de você validar, né? Isso já é muito importante. A forma como um diagnóstico é passado para a família, né? Se o diagnóstico é passado de forma a potencializar ou de forma a incapacitar, né, a criança, faz toda a diferença, tá? Sim, com certeza. Eu ia até comentar sobre algo em relacionado a isso que a Isa falou. Eu não sei se mais alguém ficou comovido pela mãe que a senhora indicou o filme, e o filme mudou os sentimentos dela. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem recurso, mas a gente tem. Tem. O que falta é escutar. Escutar Exato. e ter compaixão. Exatamente. Exatamente. Foi sensacional. Ela ficou vidrada e ela falou assim: quando eu estou me sentindo meio para baixo, eu vejo o filme de novo. É uma intervenção. Tá? Marcela levantou a mão. Isso, então, é porque recentemente eu tive uma experiência em um estágio que eu passei de pediatria social, e a gente atendeu uma criança com autismo. Sim. Que foi bem assim, inesperado, né? Porque a mãe veio já de um acompanhamento com convênio, e ela estava bem satisfeita, né, com o acompanhamento, e ela disse que foi uma última tentativa dela vir para a UBS. Porque ela sabia que a Unifesp estava lá e os médicos só aumentavam o medicamento e ela queria alguém que olhasse o filho dela como um todo. E aí, como eu e as minhas amigas, a gente faz parte da Liga de Autismo, a gente conseguiu conversar um pouco com ela,
a gente deu alguns contatos para ela e ela saiu de lá bem melhor, porque ela estava se sentindo muito culpada por tudo que estava acontecendo com o filho dela. Então, a gente vê a importância, né, de, às vezes, escutar. Exatamente. E eu ia sugerir para vocês sempre ter um respaldo de um referencial que vocês se identifiquem mais, né? Então, eu falei para vocês da resiliência da Fromo Walsh, que ela fala da questão de tem coisas que você não pode mudar, mas você pode se fortalecer para manejar melhor a situação, né? A questão de você poder fazer com que a família ressignifique a experiência, né? Então, tudo isso é fundamental para que a família para que a gente possa aliviar o sofrimento e ajudá-la a passar pelos desafios. A gente tem tido muitas crianças com autismo também aqui no nosso contexto, e com morosidade do serviço, né, para vocês terem uma ideia, são famílias que todo ano precisam apresentar para a escola o atestado de autismo ou de qualquer outra situação. Então, assim, são várias demandas, né? Mas o trabalho com a família requer esse envolvimento, sabe, Marcela? Esse olhar que é acolhedor, tá? Às vezes não tem o que dizer, mas a gente estar com ela já é um alívio. Certo? Com certeza. E tem mais uma pergunta. Como podemos orientar as famílias para lidarem com preconceitos? Então, eu acho que é a comunicação, é a informação, né? Por exemplo, você esclarecer, você não ocultar, você não esconder, você não viver no ostracismo, você expor. Quanto mais você inclui essa criança, quanto mais você esclarece as pessoas ao seu redor. Eu tenho uma mãe que falou comigo esses dias, ela tem uma criança que é altamente dependente de cuidados, e a família inteira sabe que a criança tem, ela não escondeu nem para a família, tem famílias que escondem da própria família, né? Então, a informação, ela é professora, inclusive, então ela está sempre informando os amigos, informando os familiares e também levando a criança aonde ela vai. Então, a informação, o diálogo, né, o não se sentir ofendida com a pergunta de alguém, porque as pessoas não sabem, né, e as pessoas olham. Então, quanto mais a gente informar, melhor sabe? Então, é nesse sentido que a gente sempre orienta, olha, não esconda, né, tem que estar expondo sempre as crianças a esse contexto, para que o preconceito não vai acabar, mas que seja aliviado, né, que eu acho que a gente tem preconceito de toda natureza na sociedade, né, não é só com pessoas com deficiência, infelizmente, tá? Eu não sei se tem mais perguntas, eu tenho um compromisso, e aí eu queria me colocar à disposição de vocês, eu adoro falar sobre esse tema, conversar, a gente pode estar, de repente, batendo papo com outras perguntas, tá? Estou bem à disposição, o dia que vocês quiserem participar também do nosso grupo das reuniões do grupo de pesquisa, a gente tem o Facebook, tem o Twitter, tem o LinkedIn, que a gente está sempre informando, tá bom? Pro, muito obrigada. Eu acho que acabaram as perguntas mesmo. Eu gostaria de agradecer muito, foi uma aula, assim, super essencial, muito importante. Eu acho que tudo que você trouxe aqui realmente faz totalmente a diferença no cuidado e na assistência que a gente traz para essas crianças, né, que são realmente muito marginalizadas. Então, foi excelente. Que bom, eu agradeço. Se você quiser realmente passar para a gente depois esses encontros, acho que vai ser um prazer para a gente participar, saber um pouquinho mais. Faço sim. Eu mando meu telefone, acho que eu vou colocar ele aqui já, ó, 67. Daí vocês, qualquer coisa também, 85, tem meu WhatsApp. Tá ótimo, Pro. Dá pra gente fazer um evento juntos. Isso. Parabenizo muito vocês pela iniciativa, incentivo que vocês continuem essa trajetória, sempre se preparando para estarem com essas famílias, porque quando a gente está com elas, se a gente adentra em focos de sofrimento, né, a gente precisa não só mexer, mas ajudá-las, né? Então, é importante estar preparado para esse atendimento, para estar com elas, tá bom? Então, desejo muito sucesso para vocês. E aí, o que precisar, estou à disposição. Um beijo nas minhas colegas aí, na Miriam, na Maria Angélica, na Magda, na Mavilde, na Andréia, todo mundo, tá? Na Flavinha, minhas colegas do coração.
tá? Pode deixar. Muito obrigada, Pro. Boa noite, bom Obrigada, descanso. Pro. Se cuidando. Beijo, tchau, tchau. Beijos. Um beijo, foi um prazer. Tchau.